Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de História, a Gilmari Mendonça Borba, e agora a gente vai ver uma aulinha sobre as grandes navegações. Mas, primeiramente, vamos recordar um pouquinho da nossa aula passada sobre o que a gente viu? Vamos lá? A gente aprendeu na aula passada que o absolutismo era uma forma de organizar o poder na qual o monarca tem domínio absoluto e inquestionável sobre o território que ele governa. Mando em tudo, todo mundo tem que fazer o que eu mandar. Com forte intervenção do Estado na economia. O mercantilismo visava fortalecer, lembram? E enriquecer os estados nacionais modernos. Porque durante as grandes navegações a gente estava num quê? Numa passagem, não imaginária, né? No finalzinho da Idade Média para o comecinho da Idade Moderna. Bora! Bem-vindos a uma jornada pelos mares da história. Hoje vamos explorar um período que mudou o mundo para sempre. As grandes navegações. Um momento em que o comércio e o imaginário moldaram o destino da Europa e de várias outras civilizações. Agora eu vou te fazer uma pergunta, ok? Em um mundo globalizado, onde a comunicação é instantânea, como seria descobrir novas terras e culturas se a gente não tivesse a ajuda agora das grandes tecnologias que a gente tem agora? Assim como fizeram lá os grandes exploradores das grandes navegações, que eles não tinham GPS, não tinham toda a parafernália que nós temos hoje dos satélites, tudo para a gente poder se localizar. Como que eles faziam, né? Vamos começar essa história direitinho? No final da Idade Média, as especiarias vinham lá do Oriente. Eram tão valiosas quanto o ouro. Produtos como pimenta do reino, cravo da Índia, noz moscada, anis, cúrcuma e outros tantos, que eram usados para conservar os alimentos, dar sabor e até mesmo utilizado algumas vezes como medicamento. Na Europa, esses itens não apenas temperavam a comida, mas eles também sinalizavam o quê? Sinal de que a pessoa era rica, tinha status social. Pobre não podia comprar aquilo lá não, gente. Além dessas especiarias, produtos de luxo como a seda, porcelana, pedras preciosas, perfumes, eram trazidos do Oriente por mercadores, tanto árabes quanto italianos. O comércio dessas mercadorias era extremamente lucrativo. E logo, as outras nações europeias começaram a buscar novas rotas para acessar esses tesouros todos, né? Peraí, os caras estão indo lá? Eu também quero, né? Amigo, as grandes navegações não eram para pessoas fracas do coração, gente. Não mesmo. Lançar-se ao mar era uma aventura repleta de riscos, desde ventos, tempestades, até ameaça de encalhar em lugares desconhecidos. Nos navios, os marinheiros enfrentavam fome, sede e doenças como o escorbuto. O que era o escorbuto? O escorbuto era uma doença causada pela falta de vitamina C, né? Então, a pessoa começava a sangrar pela gengiva e outras partes do corpo. A diarreia também era muito presente e outras tantas doenças que existiam, né? E que muitas vezes ceifavam as vidas desses marinheiros, desses heróis de grandes mares, né? E não eram só os perigos reais que os assustavam. Gente, eles ainda tinham, naquela época, a crença de que o mar era habitado por seres fantásticos. O Oceano Atlântico, por exemplo, era chamado de Mar Tenebroso. E muitos pensavam que ele escondia monstros marinhos, sereias e criaturas híbridas. Acreditavam que a Terra era plana e que ao chegar na linha do horizonte, né,
Eles iam despencar num grande precipício. Gente do céu, já pensou? Portugal foi pioneiro, esse país foi pioneiro nas grandes navegações. O que é pioneiro? Primeiro, graças a uma série de inovações tecnológicas e o desejo de expandir a sua influência cristã, um dos marcos dessa expansão, né, foi o quê? A conquista de Ceuta, lá no norte da África, em 1415, que deu início ao que a gente chama de périplo africano. Nossa Senhora, hein? Esses portugueses eram fogo, né? Os portugueses buscaram contornar a África para chegar ao Oriente, evitando o controle tanto árabe quanto italiano sobre o comércio lá do Mediterrâneo, né? Em 1488, um sujeito chamado Bartolomeu Dias contornou Cabo das Tormentas, que foi renomeado Cabo da Boa Esperança, pois abrindo o caminho para que, em 1498, o Vasco da Gama chegasse lá em Calicut, na Índia. Nossa, hein? Que legal! O sucesso português nas grandes navegações também se deveu a avanços em navegação. A caravela, com suas velas latinas, era ágil e resistente, ideal para longas viagens oceânicas. A caravela, essa vela latina é aquela triangular, que era possível o quê? Eles andarem em zigue-zague, navegar em zigue-zague, né? Diferente da nau. A nau, ela ia praticamente numa direção, né? Além de que a nau tinha em torno de 50 metros de comprimento, e a caravela tinha 25. Instrumentos também como a bússola, o astrolábio, permitiam aos navegadores se orientarem melhor em alto mar, mesmo longe, né, das terras que eram conhecidas por eles. Enquanto Portugal se aventurava pelo leste, os espanhóis buscavam uma rota para o oeste. Em 1492, Cristóvão Colombo, com o apoio dos reis espanhóis, Dom Fernando e a rainha Isabel, partiu em busca de uma nova rota para as Índias. O que ele não esperava era encontrar um novo continente, a América, meu povo. Ai, pensando em ter chegado lá nas Índias, o que o Colombo fez? Chamou os habitantes locais de índios e reivindicou as novas terras para a coroa da Espanha. Agora, essa terra pertence à Espanha. Essa descoberta levou a um tratado muito significativo chamado Tratado de Tordesilhas, assinado lá em 1594, que dividiu o mundo em duas áreas de exploração, né? A leste para Portugal e o oeste para a Espanha. As grandes navegações foram um período de descobertas e transformações profundas, sabe? Elas abriram novos horizontes, conectaram continentes e mudaram o curso da nossa história para sempre, meu povo. Foi uma era de riscos imensos, mas também de recompensas extraordinárias, né? Quanta coisa foi descoberta durante esse tempo, né? Agora eu quero dar uma proposta de atividade. Agora que a gente explorou os principais aspectos das grandes navegações, eu gostaria de propor uma atividade para aprofundamento, né, dos nossos estudos, do nosso entendimento. Então a gente vai fazer agora o quê? Uma simulação em sala de aula, tá? Vocês vão separar em grupos, onde cada um vai representar uma das nações europeias envolvidas nas grandes navegações, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Cada grupo deverá pesquisar sobre as motivações, os desafios e as descobertas de sua nação, da nação que você escolheu. Em seguida, criem um pequeno projeto utilizando as gravuras, essas aqui que a prof entregou para vocês, certo? E depois de pronta, vocês vão apresentar aos colegas. Olha que chique que vocês estão, hein? Essa atividade vai fazer o quê? Vai ajudar vocês a entenderem as complexas dinâmicas do período e a importância dessas navegações para o mundo que a gente conhece hoje. Estou muito, muito ansiosa mesmo para ver o que vocês vão descobrir e compartilhar.
Obrigada por nos acompanhar nessa jornada pelos mares da história, incrível, e que cada aula a gente possa aprender um pouquinho mais. Então, meus queridos, até a próxima aula. E não se esqueçam de entregar o trabalho prontinho depois da apresentação. Muito obrigada. Bons estudos!